Olá, aí vamos nós à primeira aula de raciocínio lógico, proposições simples, proposições compostas e princípios da lógica proposicional. O primeiro passo do nosso curso é você entender o que são proposições. Sem entender o que é uma proposição, você vai ter dificuldades no nosso curso, você vai se enrolar todo. É de grande importância que você entenda bem o que é uma proposição. Denomina-se proposição, não é preposição que você estudou na gramática, não, é proposição. A toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprimam juízo ao qual se possa atribuir dentro de um contexto somente um de dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. E tem a estrutura de uma oração, né? Aquela oração parecida com a da gramática, né? Possui sujeito, verbo e predicado. A proposição aqui ela tem a estrutura de uma oração, ok? Às vezes sujeito indeterminado, mas tem a estrutura de uma oração. E perceba que o contexto interfere na valoração dessa proposição. Se ela vai ser verdadeira ou falso, depende do contexto. São proposições. Curitiba é a capital do Paraná. Tem verbo, mesmo sendo verbo de ligação, no caso do é aqui, é uma proposição, tá? A qual é atribuído o valor lógico verdade. Todos os animais são mamíferos. Bom, dá para valorar essa frase? Sim, ela tem valor lógico falso, então é uma proposição. 5 maior que 2. Aqui uma sentença numérica, tá? 5 maior que 2. Cadê o verbo? 5 é maior que 2. Sim, valor lógico, verdade. Existe vida após a morte. Bom, você conhece alguém que voltou? Eu não conheço. Vou valorar como falso. Flamengo é um clube carioca. Também é uma proposição, porque dá para você valorar se é verdade ou mentira. Então é uma proposição. Existe vida em outros planetas do universo. Valor lógico, verdade. O universo é tão grande, né? Por que não acreditar que tem vida em outros planetas? Pessoal, agora a gente vai entender aqui o que não é proposição. Não são proposições. Orações exclamativas que exprimem desejo. Não dá para você valorar se é verdade ou mentira. Assim como perguntas, orações interrogativas, orações imperativas, sentenças abertas, paradoxos e frases sem verbos. Vamos revisar agora essas frases que não são proposições. Para o concurso, mais importante que você saber quais são as proposições é você saber quais não são as proposições. Assim você elimina as assertivas incorretas. Vamos lá então, quais não são as proposições? Orações exclamativas, orações interrogativas, orações imperativas, sentenças abertas, paradoxos e frases sem verbos. Vamos esclarecer com exemplos cada uma delas. Orações exclamativas. Quero mais café. Bom dia. Exprimem desejo, então não podem ser validadas, não pode atribuir verdadeiro ou falso. Orações interrogativas. O Megaluno é um bom curso? Perguntas, né? Será que o Timão ganha? Também, pessoal, não podem ser validadas. Eu não posso dar um valor verdade ou falso para essas proposições. Orações imperativas. Por mais que tenha o verbo no imperativo, não são proposições pelo mesmo motivo. Não posso atribuir um valor lógico. Eu não posso dizer se isso aqui é verdade ou mentira. Então, compre o curso. Faça a coisa certa. Passe no concurso. Não são proposições. Sentenças abertas também. 7 menos 2. Tá? Nem verbo tem aqui, né? 7 menos 2 o que? Eu não sei, maior que 5, menor que 2. Então, deixou a ideia em aberto. Não é uma proposição. Ó, x é maior que 2. X, quem é o x? Por mais que tenha é maior aqui que 2, né, um verbo, x é maior que 2. Eu não sei quem é o x. Então, a ideia está aberta. Não sei. Sentença aberta. Mesma coisa aqui. Ele é um bom lutador. Quem é ele? Eu não sei quem é ele. Tá? A ideia é aberta. Se tivesse aqui,
Anderson Silva é um bom lutador. Aí sim, eu tornei a sentença aberta em uma sentença fechada. Anderson Silva é um bom lutador. Aí seria valor lógico, verdade. Mas como eu não sei quem é ele, sentença aberta não é uma proposição. X menos 2 é igual a 5. Pelo mesmo motivo, não sei quem é X, logo é uma sentença aberta. Sentença aberta não é uma proposição. Paradoxos, contrassenso, absurdo ou disparate. Isso aqui é doido, hein? Mas você vai entender. Sou um mentiroso. Se eu disser que essa frase é verdade, o conteúdo dela está dizendo que é falso, porque eu sou mentiroso. Se eu disser que isso aqui, que essa frase é falsa, então o contrário seria o quê? Não sou mentiroso, né? Ou seja, o conteúdo dela vai de encontro ao valor lógico que eu atribuo à frase. Logo, isso aqui é um paradoxo, e paradoxo não são proposições. Outro exemplo, essa sentença é falsa, a frase dentro desta aspa é uma mentira. Se você pensar e refletir um pouquinho aqui, você vai entender esse paradoxo. Por quê? Porque o conteúdo da sentença vai de encontro ao valor lógico que eu atribuo a ela, né? Se eu falo que é verdade, aqui está dizendo que é mentira. Então, fica aquele jogo de ideias e isso não dá para ser validado. Logo, não são proposições. Frases sem verbos. Por exemplo, a vida de Rafael. Não tem verbo. Tá? O rei do camarote também não tem verbo. Se não tem verbo, não são proposições. Mesma coisa aqui, ó, 7 menos 2. Tá? Não está falando 7 é maior que menos 2, é menor. Não tem verbo, uma sentença numérica. Também, só que não é uma proposição, pois não tem verbo. Não posso dar um valor lógico para essas frases que estudamos aí. Logo, elas não podem ser validadas. Observação 1. Sentença são frases que apresentam significado. Podem ser fechadas ou abertas. As fechadas podem ser proposições. As abertas, como vimos, não são proposições. Observação 2. Toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição. Aqui são todas sentenças, mas essas sentenças que acabamos de estudar não são proposições. Agora vamos resolver uma questão da VUNESP 2013, Polícia Civil de São Paulo, o cargo de perito criminal. Em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado à forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construíssem 2 forcas e determinou que fossem denominadas de forca da verdade e forca da mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução o prisioneiro deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca da verdade. Se, por outro lado, a sentença fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse a sua asserção. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer e a execução foi cancelada. Assinale qual das alternativas representa a asserção que o prisioneiro teria proferido. Bom, se ele fala a verdade, ele vai para a forca da verdade. Se ele fala a mentira, ele vai para a forca da mentira. Então, dependendo do que ele falar aqui, se puder ser verdade ou mentira, ou seja, se for uma proposição, ele vai ou para a forca da verdade ou para a forca da mentira. Quando não se pode atribuir um valor lógico verdade ou falso, significa que não é uma proposição. É justamente o que o exercício quer. Na verdade, o exercício está perguntando qual das alternativas não é uma proposição. Qual das alternativas eu não posso dizer se é falso ou verdadeiro. Vamos lá, está chovendo forte. Isso aqui pode ser validado, né? O carrasco não vai me executar. O carrasco vai executar? Sim, isso aqui pode ser verdade ou falso. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Isso aqui também pode ser validado. 2 mais 2 é igual a 5. Isso aqui também é uma proposição. Agora, serei enforcado na forca da mentira. Isso aqui não é uma proposição, pessoal, porque isso aqui é o quê? É um paradoxo. Ora, se ele está dizendo a verdade, deveria ser enforcado na forca da mentira. Foi o que ele disse, né? O conteúdo foi o que disse.
Só que ele não pode ser enforcado na forca da mentira porque ele disse a verdade. Por outro lado, se ele está mentindo, teremos que negar a sua asserção, virando. Ao invés de ser enforcado na forca da mentira, se ele dissesse a mentira, né, se essa proposição fosse falsa, seria não serei enforcado na força da mentira, indo para a forca da verdade, mas ele mentiu. Ou seja, não pode ir para a forca da verdade. Galera, estamos diante de um paradoxo. Isso aqui não pode ser atribuído um valor lógico. Logo, alternativa correta, alternativa E. Agora, vamos diferenciar proposições simples das proposições compostas. Proposições simples, também chamada de atômica, é representada por letra minúscula. Quando há somente uma sentença fechada, ou seja, uma oração, você sabe que uma oração tem um verbo ou uma locução verbal. Se você está estudando para concurso público e não domina a gramática ainda, eu lamento, né, pessoal? O concurso hoje está concorrido e temos que ir para a prova dominando a gramática. Então, uma oração é um verbo ou uma locução verbal, ao qual pode ser atribuído somente o valor verdadeiro ou falso, tá? Nunca os dois. Um exemplo de proposição simples. O professor de raciocínio lógico fala demais, tá? Vamos chamar essa proposição de P. Temos um verbo, né? Fala. Como não há conectivos, é uma proposição simples. Então, por que é uma proposição simples? Porque não há também conectivos. Conectivo e, conectivo ou, se, então, se, somente se, que vamos estudar logo depois, tá? Quando falarmos da proposição composta. Pedro e Anderson Silva trocaram muitos socos. Isso aqui, vamos chamar essa proposição de que? Letra minúscula, tá? Como não há conectivo, é uma proposição simples. Agora presta atenção. O e depois de Pedro está formando o sujeito composto e não um operador lógico. O operador lógico são os conectivos. Então, esse Pedro e Anderson Silva funciona como sujeito composto, tá? Então, isso aqui não é um conectivo. Sujeito composto, proposição simples. Perceba, pessoal, às vezes você tem uma frase muito grande, você acha que é uma proposição composta, mas é aí que o examinador te pega na hora do concurso. Coloquei uma frase grande aqui. A presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Você está vendo quantos verbos aí? Somente o verbo de ligação. Lembre-se, proposição precisa de verbo, tá? Pode ser por quê? Porque você vai valorar, vai dar um valor para uma ação, verbo indicação. Então, essa ação pode ser verdade ou falsa. Ou também pode ser um verbo de ligação, que indica um estado, né? Se o estado é verdadeiro, o estado é falso. Então, aqui, pessoal, temos apenas uma proposição, G, tá? Vamos chamar essa proposição de G. Não há conectivos ligando uma frase em uma outra frase, logo, é proposição simples também. Proposições compostas. Proposições compostas ou molecular é representado por letra maiúscula. Se duas ou mais de duas proposições simples vêm conectadas entre si, conectadas como? Por operadores lógicos conectivos que vamos estudar em aulas subsequentes, mas vamos dar uma revisadinha aqui. Formando uma só sentença, estaremos diante de uma proposição composta. Proposição composta tem mais de uma oração. Então, aqui existem os operadores lógicos, que chamamos de conectivos. Quais são eles? A conjunção, o e, disjunção ou disjunção exclusiva ou, mas não ambos. A condicional, se, então. A bicondicional, se e somente se. Pessoal, nós vamos destrinchar esse assunto aqui, aula que vem, esses conectivos. A aula de hoje, vamos nos limitar a diferenciar a proposição simples da proposição composta. Então, por exemplo, Pelé é bom de bola e o Zico é pé frio. Tá, aqui estamos utilizando qual operador lógico? O e. Pelé é bom de bola e Zico é pé frio.
temos dois verbos de ligação, o é. Logo, pessoal, isso aqui é o que? Vamos chamar essa proposição de P e essa aqui de que. Tá? Pelé é bom de bola, vamos chamar de P. O Zico é pé frio, vamos chamar de que. Se juntarmos as duas, temos uma proposição composta que podemos dar a letra M maiúscula aqui. Tá? Isso aqui é representado como P e que. Tá? Esse aqui é o símbolo para a conjunção, para o E. Rafael vai ao cinema ou à missa? Ó, vamos lá. Rafael vai ao cinema, vamos chamar de P. Rafael vai ao cinema e nós temos uma outra frase aí subentendida, né? Ou Rafael vai à missa. Perceba que temos dois verbos. Rafael vai ao cinema ou Rafael vai à missa. Temos dois verbos vai. Primeiro vamos chamar de P e o outro de que, tá? E a proposição molecular chamamos de N, letra maiúscula. Então, P ou que. Esse aqui é o símbolo, tá? Da disjunção. Pessoal, não cabe essa aula explicar o funcionamento desses conectivos, tá? Então não se preocupe, vamos estudar isso aqui com calma, com muita calma a aula que vem. Só perderei a partida se algum jogador for expulso. Isso aqui também é uma proposição composta porque temos o conectivo aqui se. Né? Só perderei a partida se algum jogador for expulso. Outra dica, pessoal, é a presença de verbos. Né? Se você encontrar mais de um verbo, mais de uma oração, pode ser o quê? Uma proposição composta. Então aqui podemos chamar de P, então que. Tá? E a proposição molecular chamamos de L, letra maiúscula. P, então que. Assim que representamos o se então. Vamos treinar um pouquinho, galera? Questão da CESP 2013 e STF Técnico Judiciário, cargo Tecnologia da Informação. A sentença: o ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Primeiro passo: temos quantos verbos? Apenas um verbo, né? Uma oração. E temos conectivos? E, ou, se, então, se, somente se, não temos. Então, com certeza, é uma proposição simples. Vamos chamar ela de Pzinho. Proposição simples, pois não há conectivos. Verdade. CESP 2013 e STF Técnico Judiciário, área administrativa. A sentença: a indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representada na forma P então que, em que P e que sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Colocou em letra maiúscula aqui o P e que, mas ele fala que são proposições simples. Ele disse que é simples, né? Mesmo sabendo que as simples são letras minúsculas. Pessoal, é uma frase grande, não é? Gera trabalho e muita dúvida aí para os concursandos. Vamos lá. O que temos que fazer aqui é ver se existem os verbos e conectivos. Temos aqui um verbo, tá? Uma locução verbal, deve ser, e aqui o conectivo e. Muitas vezes você pode ficar na dúvida, mas isso aqui é um conectivo e? Será que esse e é um conectivo? Não é? Temos que ficar atento, pessoal, com o sentido da frase, tá? O contexto e o sentido devem ser levados em consideração. Então, se a gente desmembrar essa frase aqui, temos duas frases. Veja só. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência, tá? Um verbo aqui deve ser. E temos outra frase subentendida aqui. Veja só. A indicação de juízes para o STF deve ser, outro verbo, consequência de um currículo que demonstre grande experiência na magistratura. Ou seja, temos duas proposições, a proposição P e a que. Leia-se P e que. O erro dessa questão aqui é que fala que é P então que. Na verdade, é uma proposição composta sim, mas não essa aqui. Não esse conectivo sim então, mas sim o conectivo e. Muitas pessoas marcaram essa aqui como correta por causa dessa aqui, ó, consequência, já que
esse conectivo aqui, ele tem a ideia, né, do antecedente e um consequente, que vamos estudar na aula que vem, mas a ideia transmitida não é essa, é a ideia de soma de ideias, P e Q. Perceba que eu não estou aliviando a barra para vocês não, pessoal, pegando questões do STF, questões da CESP, que versam sobre proposições. A sentença: o crescimento do mercado informal com empregados sem carteira assinada é uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a folha de pagamentos. Pode ser corretamente representada como uma proposição composta na forma P então Q, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas, muito semelhante, não é? Quantos verbos, pessoal? O crescimento do mercado informal com empregados sem carteira é. Então temos aqui um sujeito, né? E aqui o verbo de ligação, indicando o estado. É uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a folha de pagamentos. Por mais que seja uma frase comprida, uma sentença longa, isso aqui, pessoal, é uma proposição simples. Só temos um verbo, uma ideia. Então, vamos chamar ela de L. Proposição simples, pois não há conectivos. Falso. Último exercício da aula. STF 2008. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. A segunda frase. A resposta branda acalma o coração irado. Terceira frase. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Última frase. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens seguintes como certo ou errado. Aqui as alternativas, vamos julgar elas. A primeira frase é composta por 2 proposições lógicas, simples, unidas pelo conectivo de conjunção. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. Fique ligado. Aqui temos uma frase no imperativo, logo não é proposição. A sentença não é uma proposição, porque frase no imperativo. A segunda frase é uma proposição lógica simples. A resposta branda acalma o coração irado. Aqui temos uma oração, pessoal, uma sentença, e é correto. É uma proposição simples. A resposta branda acalma, o verbo acalmar, né? O coração irado. Não temos conectivo, então uma proposição simples. Isso aqui está correto. A terceira frase é uma proposição lógica composta. A terceira frase. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Pessoal, temos um sujeito composto, o orgulho e a vaidade, mas apenas um verbo, uma ideia. São, verbo ser, as portas de entrada da ruína do homem. Não temos conectivo, não é? Então, pessoal, aqui temos um sujeito composto. A alternativa correta é a B. E a alternativa C está errada, tá? É simples, porque não temos conectivo. E D. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem 2 conectivos lógicos. Vamos ver. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Pessoal, se o filho é honesto, se então, estamos utilizando o conectivo se então, temos apenas um conectivo e não 2, como fala a alternativa D. Tá? A sentença, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade, apresenta apenas o conectivo condicional, conectivo se então, ok? Porque o examinador quis confundir você, se um conectivo, então o outro conectivo, não, é um conectivo só, se então, é apenas um, tá? A estrutura dele que é assim. Por derradeiro, os princípios da lógica proposicional. Primeiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter 2 valores, verdade ou falso, não havendo outra alternativa. Ou seja, ou a pessoa está falando a verdade ou ela está mentindo, não tem meio termo aqui. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa simultaneamente. Princípio da identidade. Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Se uma proposição é falsa, ela é falsa. Não temos que ficar
questionando a sua veracidade, ok? Mais uma questãozinha, VUNESP 2014, Polícia Civil de São Paulo, escrivão de polícia. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição. Pessoal, mais uma questão de português, né? De você interpretar o enunciado. Ele já disse o que é o princípio. Fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade de descrições? Pouco auxílio não. Fornece muito auxílio para investigar a veracidade, a legitimidade de declarações e de descrições. Então está incorreto. Permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar conclusões? Pessoal, olha o nome do princípio, princípio da não contradição. Então ele permite conciliar essas descrições contraditórias? Não, pelo contrário, não concilia, ele confronta essas descrições contraditórias. Tá? O princípio da não contradição e não conciliar essas contradições. Está errado. C. Exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas. O que é uma propriedade lógica inapropriada? Não é uma proposição. Tá? Se não é uma proposição, não tem como produzir inferências válidas. Okay? Essa alternativa está errada por quê? Porque se não é uma proposição, ou seja, se exibe propriedades lógicas inapropriadas, não dá para ser confrontada e não dá para produzir inferências válidas, já que não é uma proposição. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Essa aqui, pessoal, é a alternativa correta. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Propicia a produção de argumentos inválidos e mutuamente contraditórios. Pessoal, o objetivo desse princípio é produzir argumentos inválidos? Não, o objetivo desse princípio é produzir argumentos válidos. Já está errada a questão. Por isso que o nosso gabarito é letra D. E a gente para por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça de pegar os slides desta aula no site megaaluno.com para você fazer uma revisão antes do concurso. E a gente se encontra na aula que vem e vamos falar sobre a tabela verdade. Abraço!